Conta-se que havia um filósofo, um buscador da sabedoria, que tinha 2 discípulos, 2 jovens discípulos. E que eles eram tão bons, tão aplicados, que um dia ele chega para os 2 e diz: olha, se vocês continuarem se aplicando ao conhecimento da maneira que tem feito até agora, um dia eu vou subir essa montanha com vocês, vou levá-los lá em cima e vou apresentá-los não a um filósofo como eu, mas a um sábio completo, um homem que já detém a sabedoria, já a encontrou em boa medida. E os jovens, diante de uma expectativa como essa, imagina, eles ficam mais motivados que é possível para um filósofo ficar. Começam a se aplicar mais firmemente ainda na vivência daqueles ensinamentos, na prática daqueles ensinamentos, e vão se desenvolvendo muito rapidamente. Aí um dia o seu mestre diz: tá bom, vocês chegaram a um ponto que estão realmente merecendo o que eu prometi para vocês. Amanhã de manhã, cheguem bem cedo, que nós vamos ter uma caminhada longa, vamos subir a montanha. Lógico que nenhum dos 2 nem dormiu aquela noite, né? Ansiosos, angustiados, quando amanheceu o dia, os 2 na estrada, na direção da casa do filósofo. Bom, aquela era uma região rural, perto de uma aldeia, e várias pessoas estavam caminhando para aquela aldeia para uma feira que acontecia lá todos os dias. E aquela feira matinal ia então um conjunto de pastores carregando seus rebanhos naquela direção. Próximo deles ia um jovenzinho, um adolescente, carregando um rebanho com vários animais, entre eles um porco. E esse porco tinha uma ferida na pata e caminhava mais lento do que o resto do rebanho. E o pastorzinho, muito impaciente, porque ele tinha 1 hora para estar na feira da aldeia, e o porco atrasava todo o caminho, que aí ele batia com a vara no porco. O porco, que já estava ferido, sofria mais ainda e andava mais devagar ainda, e não tinha solução àquela situação. Aí havia entre eles, naquele grupo de pessoas, um ancião, bastante idoso, com a cabeça já totalmente branca, mas com uma postura muito digna. Aí ele chega para o pastor e pergunta: eu posso carregar o porco? O pastor fica meio surpreso, um ancião, um porco grande, pesado. Carregar o porco. Se você quer carregar, pode carregar. Aí ele se abaixa e coloca o porco nas costas. E vai, vê-se que ele fazia um grande esforço, mas vai carregando o porco com toda a dignidade. Isso os 2 jovens discípulos assistindo a cena. Eles olham o pastorzinho dando sorrisos e olhares de soslaio para ele, eles veem que ele está debochando do velho, achando aquela atitude ridícula. E olham para os olhos do porco, o porco está aliviado da dor, mas não tem nenhuma gratidão, que gratidão não é própria de porco. Não é isso? Ou seja, nem o jovem está grato, nem o porco está grato, nem ninguém está grato. E aí eles ficam pensando: mas por que será que esse ancião fez isso? Será que é pelo porco? Será que é pelo jovem? Nenhum dos 2 tem nenhuma gratidão por ele. E chegam então à casa do seu mestre com aquela dúvida. Contam a história para ele e perguntam: por que esse homem fez o que fez? Foi pelo porco ou foi pelo pastor? Aí o filósofo pensa um pouco e diz: não foi por nenhum dos 2, foi por ele mesmo. Porque como a sua consciência indicava para ele que isso era o justo, se ele não o fizesse, todos os dias da sua vida, quando ele lembrasse desse fato, isso lhe doeria. Ele lembraria que ele deveria ter feito aquilo que era justo e não fez. Então ele não fez nem pelo porco, nem pelo jovem, ele fez pela paz da sua própria consciência. Por si próprio ele o fez. Os jovens acharam a resposta muito boa, como em geral todas as respostas que o seu mestre dava, era mais que suficiente para atender as inquietudes deles. E eles vão subir a montanha, né? E passam várias horas subindo aquela montanha, que era escarpada. Quando chegam lá em cima, a cabana, o velhinho. Quem era o velhinho? Lógico, o velhinho que carregou o porco, né? Não podia ser outro, né? Quando eles chegam, encontram o velho, eles ficam meio surpresos, mas não falam nada. Passam um dia agradabilíssimo na companhia do sábio, aprendem coisas que eles nunca tinham aprendido em toda a vida, uma maravilha. Até que cai a tarde, é o momento deles descerem. É uma caminhada relativamente longa, tem que descer rápido. Aí o mestre os chama, eles vão despedir do velho, aí ficam naquela. A gente pergunta para ele, o episódio do porco? Não sei. Pergunta, não pergunta? Não vamos perder essa oportunidade, vamos perguntar. Aí o sábio: tem algo mais que eu possa fazer por vocês? Muito gentil, muito solícito. E a gente diz: olha, senhor, já que o senhor está perguntando, na verdade a gente tem uma dúvida. Hoje de manhã a gente vinha subindo a montanha e vinha um rebanhozinho e tinha um jovenzinho com um porco machucado. O senhor pegou, abaixou, colocou o porco nas costas, carregou o porco. A gente já perguntou para o nosso mestre, ele já explicou para a gente, a resposta foi a contento. Mas já que nós estamos aqui, nós gostaríamos de ouvir a sua resposta. Por que, afinal de contas, o senhor carregou aquele bendito porco? Foi por causa do pastor? Foi por causa do porco? Foi por causa da sua própria consciência? Por que foi que o senhor fez isso? Aí o sábio: hoje de manhã?
Hoje de manhã. Rebanho? Rebanho. Porco? Um porco grande, assim, gordo. Vocês me desculpem, viu, mas olha a idade. Eu já não tenho a memória que eu tinha antigamente. Eu não lembro dessa história desse porco. Eu gostaria de dar uma resposta para vocês, mas olha, a minha idade é terrível, eu não estou lembrando. Me desculpem, eu fico devendo essa resposta para vocês. João, tá bom, obrigada, vão embora, mas ficam perplexos. Como é que alguém carrega um porco e esquece? Que coisa surpreendente. Eles descem silenciosos, meio perplexos, e o mestre deles, uma postura totalmente diferente, como se estivesse refletindo, né? Lá pelo meio da descida, o mestre deles solta uma gargalhada. Eles dizem, bom, mais um louco. O outro carrega pouco e não lembra, o outro ri à toa. O que foi? O que aconteceu? O mestre diz, eu estou rindo de mim mesmo, da minha ignorância ao responder vocês. Porque eu respondi, por que eu carregaria um porco? Eu, filósofo, carregaria um porco, por quê? Porque se eu não o fizesse, a vida inteira a minha consciência cobraria isso. Então eu me obrigaria a fazer aquilo que eu entendo como justo. Agora ele é um sábio. Ele não se obriga a fazer aquilo que é justo. Ele faz com tanta naturalidade que a memória dele nem registra. É como se você perguntasse para alguém quantas vezes ele respirou hoje, ou quantas vezes piscou hoje, ou quantas vezes bebeu água. Isso é tão natural nele, é uma expressão tão natural do seu ser, que a memória nem registra como um fato digno de nota. Ou seja, eu respondi a vocês por que um filósofo carregaria um porco. Um sábio carrega um porco pelo que ele é. Isso é tão natural que ele nem sequer o recorda. Não sei se vocês percebem o que está implícito nisso. Porque se você olha de fora as duas situações, um filósofo ou um sábio, quem olha de fora não saberia distinguir, porque todos os dois estão carregando o porco. Não é isso? Agora, se você olha por dentro, a diferença é muito grande. Como o filósofo carrega o porco? Que porcaria, hein? Por que eu tinha que encontrar com esse porco hoje? Por que eu não peguei outro caminho? Esse miserável desse porco. Não, mas deixa eu carregar, eu tenho que carregar o porco. Mas que droga, como pesa esse porco? Além de mais um porco obeso. Que coisa horrível, e fede. Eu vou chegar com a roupa toda emporcalhada, mas deixa eu carregar o porco. Ou seja, dentro ele está em guerra, ele está em luta consigo mesmo. Mas por disciplina ele impõe a conduta reta. Não é isso? E o sábio? Faz com tanta naturalidade que para ele não existe outra possibilidade que não carregar o porco. Então ele está totalmente pacificado, não tem dúvidas. É tão natural que a memória nem sequer registra. Agora, como você acha que você passa de uma condição de filósofo a outra de sábio? Carregando 1000 vezes o porco por disciplina. Um dia carregará o porco por natureza, por princípio, pelo aquilo que é. De tanto praticar as virtudes por disciplina, um dia será as próprias virtudes. E não terá outra possibilidade na tua vida se não agir segundo as virtudes. Estarão incorporadas e farão parte do teu próprio ser. Então, eu acho muito interessante essa história porque mostra claramente as duas condições. As virtudes impostas por disciplina, por um ato de consciência e de vontade. E as virtudes incorporadas como atributo do próprio ser. Uma é a transformação, a outra é a transmutação. É a mudança total da natureza do ser, que se torna ele mesmo a própria virtude. Se você gosta dos nossos conteúdos, saiba que na Acrópole Play, a plataforma de streaming da Nova Acrópole, você encontra mais de uma centena de palestras e séries inéditas que gravei especialmente para lá. Experimente gratuitamente por 7 dias e aproveite essa jornada de conhecimento e inspiração. E ao assinar, você também apoia o programa Crianças para o Bem, que transforma vidas por meio da educação e dos valores humanos.